razão para viver e nem percebem que tantas mágoas, que tantas lágrimas não os deixam ver além deste sofrer. O que mais precisamos é de um coração sincero, de olhos bem abertos, pra podermos ver seu amor. Deus nos amparou, seu amor nos guia para a glória de um lar eterno que Cristo preparou. Cada dia que vemos nascer, se no peito o coração bater, se estou vivo, é graças ao poder do seu amor. Creio nos sinais da sua vida, pois está bem perto o maravilhoso dia do Senhor. E nos jornais as profecias se cumprem todo dia, nunca falha a palavra do Senhor. O que mais precisamos é de um coração sincero, de olhos bem abertos, pra podermos ver seu amor. Passo, Deus nos amparou, seu amor nos guia para a glória de um lar eterno que Cristo preparou. Cada dia que vemos nascer, se no peito o coração bater, se estou vivo, é graças ao poder do seu amor. Do seu Boa noite a todos. E aí, tudo em paz aí? Cachorro continua morto? Quem precisa de Bíblia, levanta a mão, que nós temos Bíblia ali atrás. Eu vou pedir a algumas pessoas aqui da igreja, se puderem se assentar ao lado das nossas visitas, para ajudarem a localização mais rápida das passagens, para a gente poder ganhar tempo, né? Vamos lá? Todo mundo já está com Bíblia aí? Todo mundo com Bíblia? Podemos começar? Ok. Então eu vou pedir, apenas por alguns segundos, vamos curvar a nossa cabeça, vamos fazer uma breve oração, porque nós vamos abrir a palavra de Deus e é preciso pedir a presença do Espírito Santo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, neste momento solene em que vamos tirar aqui alguns minutos para conhecer um pouco mais da Tua santa palavra.
O nosso pedido é que o Teu Espírito esteja aqui em nosso meio, não só com aquele que fala, mas também com os que ouvem, para que possamos extrair esta noite os ensinamentos que o Senhor quer nos transmitir. Não permita que haja nenhuma interpretação humana, nenhuma interferência, mas que a Tua palavra, e somente ela, possa penetrar na nossa mente e no nosso coração. É a nossa oração no sagrado nome de Jesus. Amém. A semana passada quem não veio, vou fazer aqui um minuto de uma síntese rápida. Nós falamos daquele anjo que foi expulso do céu por Deus. Estudamos aqui que houve uma guerra no céu. Um anjo, aquele que ocupava a principal função no céu, guardava o trono de Deus. Segundo o relato que estudamos aqui, era um anjo dotado de muita inteligência, muita beleza, muita riqueza, muito poder. Esse anjo principal, chefe dos anjos no céu, a Bíblia o chama de querubim, uma categoria superior de anjos, ele foi expulso do céu nesta guerra. E estudamos aqui as razões, o orgulho dele. Ele era tão abençoado por Deus, tinha tantos dotes, que por orgulho ele quis tomar o lugar de Deus. Ele quis ser igual a Deus. E esta foi a razão pela qual ele foi expulso do céu, e o relato bíblico diz que ele foi expulso para a terra. Exatamente aqui, o nosso planeta onde nós estamos. E aí eu perguntei aqui, será que isto explica isso que nós estamos vivendo hoje? Sofrimento, confusão, guerras. Esse anjo veio, segundo o relato bíblico, com 1/3 dos anjos do céu foram expulsos com ele. 1/3 de anjos são milhões e milhões de anjos. Esses seres invisíveis, dotados de uma capacidade superior ao do homem, estão aí, habitando o nosso planeta, sem serem vistos, sendo chefiados pelo anjo rebelde. Aí dissemos uma coisa, para introduzir o estudo de hoje, que ele foi expulso do céu para a terra. E ao vir para cá, como é que nós, seres humanos, nos envolvemos com ele? Como é que começou esse problema? Aqui na terra. Vimos lá no céu. Hoje nós vamos ver o que aconteceu aqui na terra. Antes de abrir a Bíblia, eu quero dizer uma coisa. Quando Deus expulsou esse anjo no céu, ele chamava-se Lúcifer. Lúcifer quer dizer portador de luz. Que luz ele portava? A luz própria? Ele guardava o trono de Deus. Ele portava a luz que vinha do trono de Deus. Lúcifer quer dizer isso. Ao ser expulso aqui para a terra, ele mudou de nome. Passou a chamar-se Satanás, que quer dizer o adversário. Satanás quer dizer o adversário. De quem? Faz assim com o seu dedo. Meu adversário, nosso. Ele é o nosso adversário. Foi expulso e passou a chamar-se Satanás. Quando Deus o expulsou, não é que Deus deu esse planeta para ele governar. Não. Deus deixou que ele pudesse eventualmente desenvolver o seu plano de governo aqui, mas dependia de uma coisa. Ele recebeu 3 limitações quando ele foi expulso do céu. A primeira era de tempo. Ele foi expulso para cá, mas não para ficar todo o tempo aqui. Deus deu a ele um tempo aqui. Segundo a Bíblia, nós vamos estudar mais adiante, esse tempo já está no fim. Então ele tinha uma limitação de tempo. Não é para toda a vida, não é eternamente. É apenas um tempo. Nós vamos ver mais adiante por quê. A segunda limitação que Deus impôs para ele é de espaço. Não em qualquer lugar do universo, do mundo. Não, apenas na terra. Ele só tinha permissão para estar na terra. Outra limitação, a segunda. E a terceira, e a mais importante, que tem a ver com o nosso estudo de hoje. Não em qualquer lugar da terra. Deus deu a ele apenas uma limitação, um espaço territorial. Uma árvore para ele habitar. Uma árvore que estava colocada no meio do jardim do Éden. O jardim havia várias árvores, as árvores tinham frutos. E esses frutos tinham alimentos que davam ao homem, Deus tinha o projeto de criar o homem e a mulher. Essas árvores dariam ao homem qualidade de vida, ar puro, alimentos que pudessem dar vida eterna. E aquele anjo estava confinado a uma única árvore que estava no centro do jardim. Por que isso é importante? Porque ele não tinha permissão de vir até o homem e ter contato com o homem. Deus não deu essa permissão a ele. Porque ele é um anjo com muito mais poder do que nós, com muito mais sabedoria, e nós não teríamos como enfrentá-lo. Ele nos enganaria com facilidade. Deus determinou ao homem, e é o que eu vou começar a ler, impôs uma restrição.
Satanás só teria permissão para ter contato com o homem numa única condição: se o homem desobedecesse a Deus. Por que razão? Problema do livre-arbítrio. O anjo diria assim: peraí, deixa ele escolher livremente. Deixa o Mauro escolher. Se ele quiser vir falar comigo, o senhor não pode impedir. Ele está usando o livre-arbítrio dele e Deus tem que respeitar. Então dependeria de nós desobedecermos a Deus para que ele tivesse acesso a nós. Vamos ver se essa história que eu resumi aqui está na Bíblia ou se eu inventei. Abra lá comigo, Gênesis capítulo 3. E vamos ver, primeiro vamos ver o finzinho do capítulo 2. Gênesis 2, eu fiz aqui um breve resumo. Gênesis 2, leiam comigo o verso 16. Acharam? Logo na primeira, segunda, terceira página da Bíblia. Na Bíblia de vocês é a página 4. Tá bom? Acharam? Gênesis capítulo 2. Vamos ler juntos o verso 16. Diz assim: ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Vamos analisar algumas coisas importantíssimas aqui. Isso, estudo de hoje, nós vamos voltar a falar disso em vários estudos aqui. Muitas vezes nós vamos passar de novo por isso aqui. Tamanha a importância. Veja, Deus colocou o anjo rebelde no centro do jardim, na árvore maior, a mais bonita, a mais central. E disse ao homem: olha, das árvores aqui do jardim, criou Adão, criou Eva, e disse: das árvores aqui vocês podem comer de todos os frutos. Só não podem se aproximar e nem comer daquela árvore que está no centro do jardim, a mais bonita. E Deus disse a eles, contou toda a história do céu, a rebelião, contou tudo para o casal. O que aconteceu lá, que aquele anjo havia se rebelado e que eles não se aproximassem. Eu quero parar aqui para analisar algumas coisas. Primeiro, alguém poderia dizer: peraí, Mauro, mas por que Deus foi colocar o anjo logo na árvore central, na mais bonita, na maior, na que estava no centro? Não é muita tentação para o casal? Por que Deus colocou logo naquela, na maior, na mais bonita, na central? Por que você acha que Deus fez isso? Deus não queria que eu e você disséssemos assim: ah, eu acabei comendo do fruto por engano, porque estava naquela árvore escondidinha e eu não me lembrei qual era e me aproximei e foi por engano. Foi sem querer. Não, não. Olha, eu coloquei no meio a mais bonita, a maior, a central, para que você não se confunda. Para que você não se engane. Mas, Senhor, precisava ser na mais bonita? Sim, porque as coisas do inimigo na nossa vida também virão através das coisas mais bonitas. Senão, eu não seria tentado, nem você. Deus está mostrando com o que nós vamos lidar. Tem que vir naquilo que é mais bonito, que é mais agradável, naquilo que eu desejo. Por isso chama-se tentação. Porque eu desejo. Alguém poderia me tentar com algo que eu não desejo? Vejam quanta coisa importante tem nisso aqui. Então Deus disse ao casal: olha, comam de todos os frutos, menos daquela árvore. Outro questionamento. Alguém podia dizer: peraí, Mauro, mas tanta confusão, tanto barulho por causa de uma frutinha. Alguns dizem até que foi maçã, né? A Bíblia não registra isso, não fala nada disso. Dizem que o pecado aqui foi sexo, né? A Bíblia também não fala nada disso. Vocês vão ver o que se inventa aí fora. Estamos falando de tudo aqui, menos de sexo. Por que é que Deus... Qual é a importância desse fruto? Será que Deus queria criar uma confusão com o homem por causa de uma maçãzinha? Será que é isso que está em jogo? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho lá no meu escritório vários funcionários. Imagine que eu vou viajar, vou ficar um mês fora. Eu chamo o meu administrador, o meu gerente. E digo assim: olha, eu vou viajar, vou ficar um mês fora e eu confio muito em você. Está aqui a chave do meu escritório, estão os talões de cheque, está tudo aqui. Você vai administrar o meu escritório um mês. Só vou pedir uma coisa para você. A minha gaveta aqui da minha mesa, esta gaveta aqui, você não mexe, porque aqui eu tenho as minhas coisas pessoais. O resto do escritório você vai administrar como se fosse dono. Você vai pagar os funcionários, você vai fazer o que você quiser aqui. Só não toque na minha gaveta. Vou viajar, volto um mês depois e percebo que esse funcionário mexeu na minha gaveta. Eu pergunto: ele é digno de confiança? Por que razão?
Porque ele quebrou a única restrição que eu coloquei. Ele podia fazer qualquer coisa, menos mexer na minha gaveta. Essa questão da gaveta é um teste de credibilidade, um teste de fidelidade. O que Deus fez com o homem foi um teste de fidelidade. Olha, vocês podem comer de todas as árvores, menos daquela. Eu preciso saber se vocês são fiéis. Sabe por quê? Eu não posso dar a eternidade a uma raça de seres desobedientes e infiéis. Como é que pode ter vida eterna alguém que não vai me obedecer? Eu preciso testar a fidelidade de vocês. Todas as árvores vocês têm acesso, só não toquem naquela. Até porque aquilo não vai fazer bem para vocês. Aquilo vai atrapalhar a vida de vocês. E aí Deus impôs uma penalidade para essa desobediência. Ele disse, se desobedecer e se comer do fruto, certamente morrerás. O pagamento por essa desobediência, o homem só poderia pagar com a vida. Veja, não era algo tão simples assim, era algo muito grave para Deus. E eu quero fazer uma outra colocação aqui, que a morte, sob o ponto de vista de Deus e bíblico, ela é uma bênção. Porque Deus sabia que no momento em que houvesse a desobediência, o homem teria contato com o mal. Lemos? A árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o mal estava nela, personificado pelo criador do mal, Satanás. Deus não queria que eu e você tivéssemos contato com o mal. O mal não fazia parte da nossa experiência no plano de Deus. Deus queria nos poupar de ter contato com o mal. Mas Ele sabia que no dia que nós tivéssemos contato com o mal entraria na nossa natureza e faria parte, chama-se pecado. Entra na nossa natureza. E isso ia causar tanto problema para a nossa vida, que Deus tinha que impor um limite, tinha que fazer cessar a nossa vida com a morte. Vou provar que a morte é uma bênção. Imagine uma pessoa hoje com câncer terminal, com dores horríveis, se ela não morresse, se ela fosse imortal. Você já imaginou um sofrimento desse? Deus sabia. A morte faz cessar o sofrimento humano, porque o pecado conduz ao sofrimento. Então a morte foi uma bênção de Deus, porque Ele sabia as consequências. Ele disse, olha, se vocês tiverem contato com o mal, por amor a vocês, eu preciso colocar um fim, um limite no tempo de vida de vocês, senão vai se tornar insuportável. Vejam quantos conselhos por amor. Alguém também podia dizer assim, peraí, Mauro, mas, puxa vida, que Deus chato esse, eu não posso fazer nada que é bom. É a mesma coisa que eu vou ao zoológico, tem lá a jaula do leão, e tem uma placa que o administrador do zoológico coloca assim, ó, não coloque a mão na jaula do leão. Tem cabimento eu chegar lá e falar assim, pô, mas que administrador chato, mandão, não posso nem colocar a mão na jaula do leão? Essa placa é uma sinalização de amor por você, por respeito à sua vida. Deus colocou uma placa lá na árvore e disse assim, não chegue até lá, não vá até lá, não toque. Isso não é uma coisa tirana nem de um mandão, é por amor a nós. Deus não queria que nós tivéssemos contato. E aí, o que aconteceu? Vamos ver o que aconteceu? Agora Gênesis capítulo 3, verso 1. Vamos ver o que aconteceu. Gênesis 3:1 diz assim, ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Para quê? Em primeiro lugar, quem é essa serpente aqui? Estudamos na aula passada, lá em Apocalipse 12. Estão lembrados? Quando o dragão, que eu disse, o diabo, Satanás, a antiga serpente, lembram-se? A Bíblia diz quem é a serpente. Significa que aqui não era somente um animal conversando com Eva. Nós temos aqui a primeira cena de incorporação na Bíblia. Ali estava Satanás falando através da serpente. E tem gente que acha que ele não existe. Você já viu serpente falando? Uma cobra falando? E ela começou a conversar com a mulher. Vejam, primeira pergunta. Como é que a serpente estava conversando com Eva se ela não tinha permissão para sair da árvore? O que aconteceu? Eva foi até a árvore. Eu imagino, aqui na minha cabeça, que foi mais ou menos assim. Os dias iam passando, ela comia de um fruto aqui, o outro ali, olhava para a árvore. E pensava assim, o que será que tem ali que eu não posso ver? O que
será que Deus não quer que eu veja? Aí continuava comendo dos frutos e olhando para a árvore. E cada vez ela foi chegando mais perto, e chegava e olhava, e espiava, dizia, será que tem ali, hein? Já viu a curiosidade humana? Bastou você colocar uma proibição e o ser humano quer ver. Bastou proibir. Eu fico pensando o seguinte, gente, a mulher é um ser especial e diferente. É diferente. Normalmente o homem é mais seco. Normalmente, há algumas diferenças, mas normalmente o homem é mais seco de poucas palavras, né? A mulher já é mais de conversar, é da natureza feminina. Eu estou imaginando que essa conversa não foi assim como, né? Não começou logo nessa frase. A Bíblia é mais objetiva. Mas eu imagino que quando Eva foi se aproximando, chegou pertinho e ficou olhando, e já estava ali na árvore, onde ela não deveria estar. Onde ela não deveria estar. Eu estou imaginando que ela ouviu uma voz. Ei, pss. E ela achou aquilo diferente, deve ter se aproximado. Gente, vamos imaginar, só pode ter sido assim, uma serpente falando, ela achou aquilo maravilhoso. Como é que a serpente está falando? E aí a serpente começou a buscar um diálogo com ela. Eu quero mostrar como o ser humano gosta de ficar contemplando o que é perigoso e o que é proibido. O ser humano vai chegando perto daquilo que não presta e fica ali dando atenção, dando tempo. E a tentação é assim, ela vai te enredando sem que você perceba. Você vai se envolvendo e você pensa assim, não, isso aqui eu não vou fazer nada, eu só quero olhar. Eu não vou fazer, eu só quero ver como é. Eu só quero ir lá para ver como é que é. Mas eu não vou fazer, eu não vou entrar. O ser humano é assim. E essa árvore que está no meio do jardim do Éden com a proibição, ela está hoje aqui na nossa vida? Tem um monte de árvores na nossa vida. Tem umas arvorezinhas à noite aí piscando assim, ó, uma luzinha vermelha escrito assim, boate. Tem várias. Que Deus fala assim, não vai lá. Lá não é lugar para você. Aí a gente fica assim, né? O que será que tem lá dentro, hein? Como é que deve ser, hein? Eu só vou dar uma espiadinha. É assim que funciona. Esse papo é atual, gente. Não tem nada de história da carochinha, não. Deus está falando conosco hoje. O que Eva foi fazer lá? E de repente ela já está conversando com a serpente. Você acha que ela desconfiou que era Satanás? Sim ou não? É claro que não. Ela nunca podia imaginar que estivesse conversando com o próprio diabo. Ela achou que era uma serpente falando e que aquilo era lindo, que era diferente. Ela não sabia, ela estava sendo enganada. Qual é a lição que eu tiro? Mais uma lição para mim. O diabo nunca vai aparecer na minha vida e na sua com um crachá escrito diabo. Eu sou Satanás. Não. Ele vai aparecer como ele se incorporou numa serpente. Ele vem numa mulher bonita, vem num homem bonito, vem através do dinheiro. Então era um animal colorido e falando. A Eva achou aquilo maravilhoso. Agora, vamos começar a prestar atenção na estratégia do inimigo. Prestem atenção nesse diálogo e vocês vão ver como é que o inimigo age hoje. Toda a estratégia dele está revelada aqui. A maneira como ele age no mundo, como é que ele nos enreda. As filosofias que estão aí no mundo, você vai identificar as digitais do inimigo de Deus numa série de filosofias que nós temos contato todos os dias. Porque vocês vão ver o autor da tese. Quem é o autor das teses que nós andamos consumindo hoje? Teses aparentemente bonitas. Então você vai ver agora, chegou para Eva, a serpente, Eva desobedecendo a Deus, teve contato com o inimigo. Não se desconfiou que era Satanás porque ela viu uma cobra falante. E a primeira lição é que Satanás não vai aparecer para mim como alguém com chifre e capa, não é assim o diabo. Então ela já começou enganando a mulher. Enganou. E assim que ele me engana, jamais eu vou desconfiar que eu estou mexendo com coisas do inimigo de Deus. Ele vai me enganar. Ele vem aparentemente através de uma coisa boa e bonita para mim. Esse é o problema para me enganar. Aí é que está o problema. Aí a serpente começa a conversar com a Eva. Vamos ler a primeira fala do diabo quando teve contato com o ser humano. A primeira fala dele está no fim do verso 1. Olha a estratégia dele. Olha a estratégia dele. Fim do verso 1. A serpente diz assim para Eva. É assim que Deus disse? É Gênesis 3... Final do verso 1. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? A serpente olhou para Eva e falou assim, Deus te proibiu de comer de todas as árvores do jardim? Foi isso que Deus tinha dito? Deus tinha proibido de comer de todas? Qual é a lição que eu aprendo aqui? Guardem isso é muito importante, porque aqui começa a vir a estratégia dele.
Qual é a lição que eu aprendo? Vejam, ele conhecia a palavra de Deus? Sim ou não? Ele conhecia. Ele revelou aqui que ele conhecia a palavra de Deus. O diabo conhece esse livro aqui, a Bíblia? De cor e salteado. O diabo conhece tudo que está aqui. Ele conhecia a palavra de Deus. Mas quando ele citou para Eva, o que ele fez? Distorceu. Ele falou parecido com o que Deus tinha dito. Falou próximo. Você tem que ler 2, 3 vezes para você perceber que ele falou de uma maneira e Deus falou outra. O sentido é completamente diferente, né? Porque Deus mandou comer de todas menos de uma. E ele perguntou, vocês não podem comer de nenhuma? Olha como ele mudou. Então, segunda conclusão dessa noite. Talvez você fique até um pouco chocado com o que eu vou falar. O diabo é religioso. No primeiro contato com o homem, o diabo falou de quem? De Deus. No primeiro contato com ele, é assim que Deus te disse? E tem gente que pensa que todos os que falam de Deus, vêm de Deus. Será que todas as religiões que falam de Deus, vêm de Deus? Está vendo a estratégia aqui? Ele fala de Deus. E como é que eu fico sabendo? Alguém está sentado aqui olhando para mim e falando assim, e como é que eu vou saber se aquele cara lá na frente vem de Deus ou está me enganando também? Ué, não é uma boa pergunta? E como é que você vai saber? Só tem um jeito. Você tem que saber o que Deus disse, ler aqui com os seus olhos, conferir você mesmo o que Deus disse, para você saber se o que estão te dizendo confere ou não. O que você não pode é não ler a Bíblia, deixar os outros ficarem falando, aí você fica ouvindo lá, sem ler. Como é que você vai saber se estão mentindo para você ou não? Leia você a Bíblia. E você vai ver quanta besteira se fala, com a palavra de Deus na mão, assim, ó, com a Bíblia aberta, só que a pessoa não está lendo o que está escrito ali. Está falando outra coisa. Leia você a palavra de Deus para você saber se estão mentindo para você. A única maneira de você que veio aqui saber se eu estou mentindo para você é você ler comigo e ver se eu estou dizendo a mesma coisa ou se eu estou lendo outra coisa aqui. Então o diabo teve contato com o homem, falou de Deus. Distorceu a palavra de Deus. Olha a estratégia dele. É preciso conhecer a palavra de Deus para não ser enganado. É preciso conhecer. Eva conhecia? Verso 2. Verso 2. Vamos ver se ela conhecia a palavra de Deus? Verso 2. Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele, o que está escrito aí? Tocareis, para que não morrais. Para quê? Ela conhecia? Conhecia. Ela corrigiu o diabo. Ela disse, não foi isso que Deus falou. Deus falou que eu posso comer de todas as árvores, mas aquela do centro eu não posso nem tocar no fruto e nem comer, para que eu não morra. Ela corrigiu. Ela conhecia a palavra de Deus. Mas agora o diabo vem com a sua estratégia principal. E agora você vai entender quantas filosofias no mundo estão usando a tese dele. Ele é o criador da tese. O autor desse pensamento. Vamos ver o que ele vai responder para Eva? Verso 4. Olha o que o diabo vai fazer com a cabeça dela. Olha o nó que ele vai dar. Verso 4 ele diz assim: então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Lembram-nos que ela falou? Deus falou que eu não posso me aproximar da árvore, não posso tocar no fruto, não posso comer, senão eu vou morrer. Deus não tinha dito isso? Ele disse assim: certamente não morrereis. Nós temos um problema aqui. Alguém está mentindo para o homem. Ou Deus ou o diabo. Porque Deus diz que morre. O diabo diz que não morre. Alguém está mentindo. Alguém está mentindo para o homem. Antes de seguir, Adão e Eva tiveram filhos. E vocês conhecem a história. Dentre os filhos tinham Caim e Abel. O que aconteceu com esses dois irmãos? Um matou o outro. Os pais viram isso. Caim matou Abel. Quando Adão e Eva viram o filho morto, do que eles se lembraram? Eles já tinham visto alguma morte antes desse momento? Conheciam, sabiam que era morte? Adão e Eva? O que é morte para eles? Nunca viram. Quando viram o filho morto, o primeiro ser humano morto foi Abel.
Quando eles viram, do que eles se lembraram? Do que Deus falou. Aí provavelmente foram questionar Satanás. Pera lá, então você mentiu para nós. Mas ele ia trabalhar com aquilo que é abstrato e o ser humano não tem condições de checar a informação dele. Ele disse assim, não, vocês é que não me entenderam. Quando você morre, o seu corpo morreu, mas a alma não morre. Quem é o autor da tese? Quem é o autor da tese? Eu falei que muitos talvez iam se chocar. Precisa conhecer a palavra de Deus. O mundo hoje está lotado de filosofias que dizem que depois que você morre, a sua alma não morre. O mundo não diz que você pode voltar aqui numa outra vida para viver num outro corpo, em tantas vidas, eu não sei quanto, que você já foi príncipe, rainha, voltou. Quem que criou essa tese? Foi Deus? Eu tenho condição de saber se alguém que morreu pode voltar? Eu tenho condição? O Satanás lidou com aquilo que é abstrato, que o ser humano não tem como chegar. Nós vamos estudar isso mais para frente. Isso aqui é só uma pitadinha. Isso faz parte mais para frente do curso. A gente vai falar do que acontece depois que a gente morre. A Bíblia fala tudo isso, mas não é assunto de hoje. Só quero mostrar para vocês como toda a estratégia do diabo está revelada aqui. É só ler. É só ler. Você vê toda a estratégia dele. Existe um autor para esta tese e não foi Deus. Vamos seguir? Antes de seguir, quero dizer uma coisa. Olha o perigo. O diabo costuma provar os seus argumentos diante dos olhos daqueles que não são fiéis a Deus. Ele costuma provar os seus argumentos e eu vou mostrar isso para vocês. O perigo dele é que ele prova o que ele está falando. Diante dos olhos dos que não são fiéis. Porque os que são fiéis a Deus não são enganados. Mas os que são infiéis, os que desobedecem, ficam à mercê do show pirotécnico que ele faz. Ele é um verdadeiro mágico. Vamos ver o que ele vai fazer com a Eva aqui, que se acha extremamente inteligente e esperta. Aqui mostra o ser humano lidando com o diabo e menosprezando o poder que o diabo tem. Brincando com isso. Agora vamos ver verso 5. Olha o que ele disse. Além de dizer que não morre, ele disse assim: porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Olha só o que ele disse para ela. Além de dizer que não morre, chamou Deus de mentiroso, né? Falou, ele mentiu para você. Morre nada, besteira isso aí. Ele disse, sabe por que Deus falou isso para você, Eva? Porque ele sabe que no dia que você comer desse fruto, como eu comi, e não só não morri, como eu que sou uma serpente estou falando. Ele sabe que o dia que você comer, os seus olhos vão se abrir. E você será como Deus. Quem queria ser como Deus? Está propondo para o homem a mesma coisa. Você não precisa de Deus. Deus está dentro de você. Já ouviu isso? Quantas filosofias dizem isso? Há um Deus dentro de você. Há um poder dentro de você, na sua mente. Você não precisa de Deus. Para que Deus? Tem aí a ciência, a filosofia. Há um poder dentro de você, na sua mente. Você é como Deus. Deus não quer que os seus olhos se abram. Sabe o que ele está dizendo? Quem segue a Deus é ignorante. Evangelho é coisa para pobre e ignorante. Você é um homem culto. Você é um homem inteligente. Essas coisas de evangelho, igreja, mandamentos. Isso é besteira. Seus olhos vão se abrir. Deus não quer que os seus olhos se abram. Tem gente que diz assim, o evangelho é para dominar o povo. Olha a tese de quem é. Está dizendo para o homem assim, não seja tolo, bobo, nada de Deus. Seja esperto você mesmo. Você não precisa de Deus para nada. Seus olhos vão se abrir, você vai ser muito melhor. Se liberte dessas limitações que o evangelho impõe. Virgindade, casamento, são coisas antigas. Mundo moderno, que é isso? Seja feliz. Se você precisar ter 10 mulheres para ser feliz, tenha. Não gosta mais? Separa. Você vai ser feliz. Olha, eu costumo dizer assim, uma mulher só já deixa a gente doidinho. O cara que tem 2 mulheres ou 3 vai ser internado logo, logo. Por isso que Deus foi sábio, é para ter uma mulher só na vida. Mais de uma é problema.
Eu digo isso para os meus amigos. Vamos seguir. Vamos em frente. Tem que brincar um pouquinho para quebrar um pouco. Eu brinco de propósito. Agora só. Vocês estão observando a estratégia? Estão vendo que essa conversa... Estamos falando aqui de maçã. Né? Essa conversa aqui é maçã? Estão percebendo a profundidade do que está acontecendo aqui? Desse diálogo? Olha, o que está acontecendo aqui nesse diálogo? Agora ele vai provar o argumento para Eva. Vai provar. Olha só, verso 6. Presta atenção. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento. Vejam, é entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, que estava com ela, e ele comeu. Olha só. A árvore era agradável, desejável. Olha a tentação. Satanás não ofereceu para ela o que ela não queria, ofereceu o que ela achava bonito. Lição para mim e para você. Tentação é uma coisa que sai da fábrica do diabo, personalizada. Ela sai com rótulo, com o seu endereço, o seu nome. Satanás não perde tempo de te tentar com aquilo que ele sabe que você não gosta. Eu, por exemplo, não fumo e não bebo. Ele vai me tentar, vai mandar alguém me oferecer bebida e cigarro? Não vai perder o tempo dele com isso. A tentação, quando vem para o Mauro Braga, ela já sai da fábrica de saia. Já vem com rótulo. Mas é assim, gente. A gente está falando coisa séria aqui para vocês. Ele não perde tempo. Ele conhece a sua fraqueza, ele sabe qual é. Quando ele manda uma tentação para você, ela vem com rótulo. É para te derrubar. Ele sabe o que você gosta. É com esse inimigo que você está lidando. Aqui, ele conhecia a mente de Eva, conhecia a cabeça dela. E ele propôs a ela o que ele sabia que ela ia querer. Aí diz a Bíblia que ela tomou do fruto. Lógico, antes de botar na boca e comer, o que ela fez? Pegou da mão do diabo. Olha agora o argumento. Eu não falei que Deus estava mentindo para você? Você pegou o fruto e você não morreu. O argumento não era forte? Ela disse que Deus mandou não tocar nem comer. Está vendo? Você pegou e você não morreu. Para ela o argumento era muito convincente. Era muito forte. Mas Deus falou que ela morreria no dia que ela comesse. Certamente morrerás. Enganou a Eva. Está vendo? Você pegou e não morreu. Deus não falou que ia morrer na mesma hora. Só que para ela o argumento era muito convincente. E assim ele faz com todos aqueles que desobedecem a Deus. A pessoa diz assim, peraí, Mauro, mas eu fui lá num lugar, minha mãe morreu ano passado, eu fui lá num lugar, eu tenho certeza que eu falei com a minha mãe. Aí você tem por quê? Porque a minha mãe, primeiro era a voz dela, segundo ela falou uma coisa que só ela sabia, eu contei só para ela num quarto fechado, Mauro. Eu tenho certeza que eu conversei com a minha mãe, ninguém vai me provar o contrário. Aí eu vou perguntar assim para você, só ela e a mãe ouviram o que foi dito naquele quarto? Quem estava dentro do quarto? Invisível. Quem ouviu mais? Aí eu pergunto, hoje você liga a televisão, você vê um artista imitando a voz do outro. Imitam cantores, os humoristas estão fazendo isso. Você fecha os olhos, parece que você está ouvindo a pessoa. Que poderes você acha que Satanás tem de imitar? Percebe o que ele faz? Goza da cara das pessoas, imita a voz, conta as confidências. Deus falou, morre. Como é que eu estou conversando com alguém que já morreu e acredito que é possível? Se Deus falou, não pode, morreu. Estou sendo enganado porque eu sou desobediente. Porque eu desconfio de Deus. Então guarda isso. Ninguém vai se perder no mundo por acreditar numa mentira. Vou repetir. Ninguém vai perder a salvação por acreditar numa mentira. Ninguém. Só vai perder a salvação por não crer na verdade. É outra coisa. Acreditar na mentira é uma coisa. E crer na verdade é outra. Por que é outra coisa? Porque eu posso acreditar na mentira enquanto eu não conheço a verdade. Depois que eu conheço a verdade, se eu quiser continuar a acreditar na mentira, é problema meu livre-arbítrio. Aí eu vou responder com Deus. Espera aí. Agora a verdade foi revelada para você. Você não quer acreditar? Você quer continuar com a mentira? Agora você vai prestar contas a Deus.
Então a pessoa tem desculpa com Deus enquanto não conhece a verdade. Por que eu já estou dizendo isso? Que tem gente que diz assim, poxa, Mauro, mas tem tanta gente boa nas religiões, é verdade? É verdade. Enquanto não conhecem a verdade, são sinceros. Serão julgados pela sinceridade que têm. A partir do momento que a verdade chegar até esta pessoa, opa, ela tem um problema. Porque ela tem que se decidir. Aí ela conheceu a verdade. A verdade está toda sendo revelada. Quero começar a concluir mostrando o que vai acontecer agora. Vocês perceberam o que aconteceu? A mulher comeu e deu ao marido e ele comeu. Interessante aqui pelo seguinte, não tem desculpa para o homem não, aqui, não tem não. Agora chegou a vez de falar contra nós. Não tem desculpa. Ah, coitadinho. Não, os dois pecaram, usaram livre-arbítrio, os dois estavam juntos, os dois desobedeceram e foram até a árvore. Ponto final. Agora há uma diferença na motivação. A mulher pecou por curiosidade, ela desconfiou de Deus. Está claro aqui. E você vai ver seguindo o contexto, que o homem foi muito mais por amor à mulher. O que não beneficia em nada. Porque o primeiro mandamento qual é? Não terás nenhum outro Deus diante de mim. Se eu coloco a minha esposa, o amor a ela acima de Deus, eu estou pecando? Adão pecou e pisou na bola feio. Colocou o amor que ele sentia à mulher dele acima do amor a Deus. Já violou o primeiro mandamento. Mas a motivação foi diferente. Ele entrou na canoa furada por amor a ela. Verso 7, olha lá. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, cozeram, pois, folhas de figueira e cingiram-se. Gente, presta atenção nisso aqui. Isso é muito legal. Eu vou começar a encerrar. Eles perceberam que estavam nus. Por quê? Até aquele momento, eles não tinham o pecado. Não tinham nenhum contato com o pecado. Não tinham malícia, não tinham maldade. Eles não usavam roupas. Eles usavam havia uma luz brilhante que protegia o corpo. Quando eles pecaram, acabaram de pecar, a primeira coisa que aconteceu foi eles notarem a nudez um do outro. Ou seja, já veio a malícia com o pecado. Já mostra aqui o que o pecado vai fazendo. E ali, para encobrirem o erro deles, que eles sabiam que tinham feito, eles desobedeceram a Deus e sabiam que erraram. Isso vai ficar mais claro adiante. O que eles fizeram? Pegaram folhas de figueira e cobriram a nudez. É o ser humano isso aqui. O homem, quando faz besteira e quer encobrir a sua besteira, ele faz uma roupa de folha de figueira. Quanto tempo dura uma roupa de folha de figueira? Quanto tempo? Até bater o primeiro vento. É assim que são as soluções que o homem dá para os seus problemas existenciais, materiais. O homem é folha de figueira a solução humana. E Deus lá no céu olhando, pensando assim. Sabe quando o pai olha para a criança fazendo aquela besteira e fica olhando e fala assim, amo tanto esse meu filho. Olha que gracinha que ele é. Deus olha assim para nós. Quer ver como ele olha? Olha o verso seguinte. O casal fez folha de figueira, uma roupa ridícula. Né? Um modelito ridículo. Verso 8. Então, ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim e tive, o que diz aí? Medo, porque estava nu e escondi-me. Gente, olha essa história aqui. O cara pega, faz roupa com folha de figueira, chegou no final do dia, quando ouviram a voz de Deus chamando, se esconderam atrás de árvores. Deus estava vendo? Eu sempre conto a história do meu filho Paulinho, ele não está aqui. Paulinho, quando era pequeno, ele era gordinho. Bem gordinho. Eu chegava em casa, botava a chave na porta do meu apartamento, e ele, para brincar comigo, ele tinha 1 ano ou 2, né, mano? Ele saía correndo e tentava entrar atrás do sofá, entre o sofá e a parede, para se esconder de mim. Só que como ele era gordinho, ele ficava entalado, passava a cabeça e o tronco, e o bumbum e as perninhas ficavam para fora, porque ele era gordinho. E ele ficava com o bumbum e as perninhas para fora e a cabeça para trás do sofá. E eu vendo aquilo falava assim, cadê o nenê do papai? E ele ficava quieto. Cadê o nenê do papai? E ele crente que estava escondido de mim. Não é Adão e Eva atrás da árvore? Deus falando assim, cadê o nenê do papai? E os dois lá escondidos.
achando que Deus não está vendo. Olha o ser humano. E quantos de nós andamos escondidos atrás das árvores da vida, nos escondendo de Deus? Atrás do dinheiro, atrás da fama. Olha as árvores aí. Ó. Você pode se esconder atrás de um monte de coisa, se esconder de Deus. Atrás da cultura. Olha as maneiras modernas de se esconder de Deus. Estão vendo as árvores? O papo é moderno aqui, gente. Isso aqui vale para nós. O homem continua se escondendo de Deus. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que quando Deus chamou, cadê o nenê do papai? O casal disse que se escondeu porque teve medo. Agora eu quero que vocês pensem comigo. Todo dia, no final do dia, eles estavam na presença de Deus. Naquele tempo, antes do pecado, o homem via Deus. Adão e Eva conversavam com Deus. Foi o pecado que fez com que o homem não possa mais ver a Deus. Sabia disso? Antes o homem via, conversava com Deus. Adão e Eva conversavam com Deus. Todo dia, no final do dia, ia lá, Deus ia conversar com eles. Naquela tarde, depois do pecado, eles se esconderam de Deus e tiveram medo. Por quê? O que fez com que esse casal, que tinha um Deus amoroso, que conversava com eles todo dia, que brincava, o que fez com que depois do pecado eles tivessem medo de Deus? Só uma única coisa. Depois daquela conversa lá na árvore, vamos tentar imaginar o que o Satanás falou para Eva? Depois que ela tomou e comeu, aí ele deve ter dito assim: agora vocês vão conhecer o Deus. Eu já não estava falando lá no céu que o governo dele não é bom? Agora vocês vão conhecer esse Deus que quer se fazer de bonzinho, que diz que é amor. Deixa só a hora que ele descobriu o que vocês fizeram, e vocês vão ver o que vai acontecer com vocês. Sabe? Vocês vão voltar numa outra vida aqui, aleijado, cego. Dá para gostar de um Deus assim? Dá para ter medo, né? Quando Deus apareceu, o casal estava tremendo. Quem colocou medo neles? Quem coloca na mente do homem medo de Deus? Quem convence o homem que Deus vai fazer você voltar aleijado aqui por um karma? Que seu filho vai nascer aleijado porque tem uma explicação numa outra vida. Quem colocou isso na cabeça do homem? O autor da tese. E o homem passa a ter medo de Deus. Você fica apavorado com Deus assim. Um Deus que castiga, que te devolve cego numa outra vida. Eu não consigo amar um Deus desse jeito. Quem colocou medo no homem? O inimigo de Deus. Ele colocou Deus como sócio dele na maldade. Deus é sócio de Satanás na maldade, né? Foi isso que ele fez. Ele é meu sócio. Eu faço mal aqui, mas ele faz também. E o homem acredita nessas histórias. Percebem a tese dele, as ramificações que tem? Agora, para encerrar, algumas mulheres podem ter achado assim, quando eu falei que o pecado de Adão foi por amor, as mulheres são românticas, né? Então alguma mulher deve ter pensado assim: mas que amor lindo. Pecou, mas foi por amor a ela. Vamos ver o que acontece depois do pecado com esse amor maravilhoso? Vamos ver? Depois do pecado, como é que fica esse amor maravilhoso? Verso 11. Perguntou-lhe Deus: quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Deus sabia que eles tinham comido? Por que Deus perguntou? Você comeu da árvore? Como se Deus não soubesse, né? Parece aquela coisa da criança, né? Sai da cozinha. Paulinho era assim, né, Mar? Saía da cozinha aquele bigode de chocolate assim. Paulinho, você foi pegar chocolate na geladeira? Você é um homem com Deus. Você fez aquilo? A gente está todo borrado de chocolate, né? E Deus está perguntando: você comeu da árvore, meu filho? Agora vamos ver a resposta dele? Olha a resposta do homem apaixonado depois do pecado. Olha como é que é, ó. Verso 12. Disse o homem: a mulher que me deste por companheira deu-me da árvore e eu comi. Cadê esse amor maravilhoso? Vocês veem o que o pecado faz? Vocês veem o que o pecado faz? Já está acusando a mulher. Só a mulher ele está acusando? Está botando a culpa só na mulher? A mulher que tu me deste. Ela não é culpada sozinha, não. O senhor também é. Se o senhor não tivesse me dado essa mala sem alça,
Está botando a culpa em Deus. Nós não fazemos isso toda vez que nós erramos? Sempre não achamos uma justificativa para o nosso erro. A culpa é do marido, é da mulher, a gente sempre põe a culpa nos outros. Foi a minha educação, foi meu pai, foi minha tia. A gente sempre justifica o nosso erro. Está lá Adão jogando a culpa em Eva e em Deus. Aí Deus pegou e olhou para a mulher. Aí Deus olhou para a mulher. Olha só, pergunta para ela, verso 13. Então disse o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Ela assumiu a culpa? Botou a culpa em quem? Na serpente? Só na serpente? Quem fez a serpente? Se o Senhor não tivesse feito a serpente, jogou a culpa em Deus. O homem tem mania de fazer isso. Conhece aquela história do menininho? Os carteiros estavam recolhendo as cartas no... Eu já contei essa história aqui, não, né? Não, né? Os carteiros estavam mexendo nas cartas e viram lá uma carta endereçada ao céu. Deus, céu. Falei, estranho, uma carta para Deus no céu. Viraram e viram que era a letra de uma criança. E aí acharam engraçado, abriram a carta, né? Carta para o céu, abriram. E o menino dizia que o papai estava passando por dificuldades e não estava conseguindo pagar a escola dele, nem um apartamento, e que ele ouviu o pai dele dizer que estava precisando de R$1.000. Aí ele escreveu para Deus e pediu R$1.000. Os carteiros se condoeram, acharam aquilo uma coisa tão bonita, fizeram lá uma vaquinha entre eles e conseguiram R$800. Colocaram aquele dinheiro dentro do envelope, escreveram e mandaram para a casa do menino. Uma semana depois, outra cartinha para o céu. Viraram, era a letra do menino. Abriram para ler, né? O menino dizia assim: Senhor Deus, muito obrigado por ter atendido o meu pedido. Mas da próxima vez, manda em cheque, porque os safados dos carteiros roubaram R$200. A gente faz isso com Deus, né? A gente põe a culpa em Deus, né? A gente põe a culpa em quem não tem culpa. Aquele que quer nos ajudar, que quer nos salvar, a gente põe a culpa nele. Olha o ser humano aqui acusando a Deus. O homem disse: a mulher que tu me deste. A mulher falou: a serpente que o Senhor criou. E agora, para encerrar, verso 15. Diz assim, olha o que Deus disse. E aqui são cenas dos próximos capítulos. Sexta-feira que vem. Aqui diz assim, olha o que Deus falou. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Você quer saber o que é isso aqui? Você vai ter que vir na próxima sexta-feira para saber o que é isso aqui. O que Deus falou? Olha, leia comigo o verso 21. Leiam comigo o 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Como é que eles estavam vestidos, hein? Até esse momento. Folhas de figueira. Deus mandou eles pegarem um cordeirinho. Cordeiro que estava passando lá. O cordeiro é o símbolo do animal mais mansinho que tem, é o cordeiro. Humilde e manso. Deus mandou o casal matar o cordeiro e mandou arrancar a pele e se vestiram com roupa de pele de cordeiro. Quanto tempo dura uma roupa de pele de cordeiro? Para o resto da vida. As soluções de Deus não são paliativas. Como é que Deus ia resolver esse problema, hein? Eu vou deixar aqui para a semana que vem o problema. Sabe qual é o problema? Quando o casal pecou, aconteceu uma coisa muito séria no mundo espiritual. O inimigo de Deus começou a rir. Leva isso para casa para você pensar até a semana que vem para você descobrir a solução do problema. O inimigo morreu de rir. Sabe por quê? Ele disse assim para Deus: checkmate. Te venci. Sabe por quê? Deus sempre disse que é amor e é. E ele também é justiça. Deus é amor e justiça. A tese de Satanás lá no céu é que é impossível conciliar as duas coisas. Ele diz assim, ou Deus é amor, ou ele é justiça. Não dá para ser as duas coisas. Ou você é amor e você perdoa tudo, ou você é justiça e você castiga. Deus tem uma lei no céu, uma lei eterna. Ele disse para o casal, se desobedecer, a penalidade será a morte. Quando o casal desobedeceu, Satanás começou a rir e falou que é checkmate pelo seguinte. Falou, agora, o senhor tem que matá-los. Desobedeceram.
Você tem que morrer. Onde fica o seu amor? E o seu amor? Tem que matar. Se Deus dissesse assim, não, mas eu sou amor, eu sou misericordioso, eu vou perdoá-los. Onde fica a sua justiça? Onde está a sua lei? Então o Senhor faz uma lei que não cumpre? Checkmate. Falou para Deus, sai dessa. Você quer saber a solução? A próxima jogada do xadrez? Vem aqui sexta-feira que vem. Como é que Deus vai sair dessa? Como é que ele resolve o problema? Sem deixar de ser misericordioso e sem abrir mão da sua justiça. Como ele resolve esse problema? Vem aqui na próxima sexta-feira e vocês vão saber. Eu sempre gosto de contar uma historinha para encerrar. E a historinha que eu vou contar hoje é daquele homem que todas as manhãs ele ia ao hospital visitar sua esposa que estava seriamente enferma e ele levava o café da manhã. 6 meses levando o café da manhã, as enfermeiras vendo aquele homem já idoso levando o café da manhã, até que aquela mulher piorou muito e já não o reconhecia mais. Não o reconhecia. E ele continuava indo. Toda manhã ele entrava no hospital com o café da manhã, ficava lá com ela 15, 20 minutos e ela sequer conseguia conversar com ele, não identificava mais. Um dia a enfermeira, vendo o sacrifício daquele homem, ela falou assim, eu posso perguntar uma coisa para o senhor? O que adianta esse sacrifício do senhor? Por que o senhor continua vindo aqui todos os dias trazer o café da manhã para ela, se ela não sabe quem é o senhor? Sabe qual foi a resposta dele? Ele disse, mas eu sei muito bem quem é ela. Às vezes nós nem sabemos quem é Deus, mas Ele sabe muito bem quem nós somos. E o amor dele por nós não depende de eu saber quem Ele é. Ele vai continuar me amando do mesmo jeito. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E na próxima sexta-feira nós vamos responder o questionamento que ficou aqui. Vou pedir ao pastor para encerrar com a oração. Então vamos ficar em pé para amanhã de manhã. Os que quiserem vir aqui, nós temos uma reunião a partir das 9h30 até meio-dia. Todos os sábados de manhã estamos aqui. Se quiser vir aqui, vai ser bem recebido, ok? Vamos orar. Bondoso Pai, obrigado porque Tu nos dás as orientações em Tua palavra e isso nos ajuda verdadeiramente a tomarmos decisões acertadas e que Tu nos dê, Senhor, força para não sermos enganados pelo nosso inimigo. A todos que estão aqui, Senhor, que possam voltar para casa na convicção de que o governo de Deus é bem mais justo, é bem melhor e é por esse caminho que devemos andar, Senhor. Abençoa cada amigo que aqui está. Ao voltar para casa, que os teus anjos estejam acompanhando. E na próxima sexta-feira estarmos aqui novamente para saber qual foi a estratégia que Deus usou para vencer o inimigo. Que possamos voltar aqui para aprender sobre isso na graça e no nome de Jesus. Amém, Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti seu rosto e te dê paz. Sinais dos tempos. Todos nós já passamos por momentos de fraqueza diante de alguma situação. De tanto vivenciarmos conflitos sociais, desemprego, fome e miséria que atinge a tanta gente, por vezes nos sentimos fracos para encarar esta triste e cruel realidade. Por não podermos resolver por completo os problemas que nos assolam, sentimos que nossas forças vão aos poucos se acabando. Mas Jesus deixou um grande conselho aos que tentam lutar sozinhos. Sem mim, nada podeis fazer.
Toda a força que você precisa para viver nestes dias tão difíceis está nas mãos de Jesus. Só Ele tem a solução certa na hora que você precisa. Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Você quer saber o que é isso aqui? Você vai ter que vir na próxima sexta-feira para saber o que é isso aqui. O que Deus falou?